Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Cloudcast, o seu podcast anti-woke, treinando mentes, mestres e mães ao nosso propósito, ajudar você a se preparar para edificar a sua casa, para contribuir na vida das pessoas que você lidera, para abençoar o seu ministério, nesse novo momento cultural que a gente está vivendo, a estar equipada para lidar com as diversas situações que acontecem ali com uma mente renovada, a partir de um embasamento bíblico e científico, que é como a gente costuma trabalhar aqui no nosso clube anti-woke, no nosso clube do livro, nas diversas atividades que a gente propõe. Então tá, hoje nós vamos falar sobre como estudar depois dos filhos. Todos nós sabemos que a maternidade, ela é uma realidade que se impõe. Quando nasce um filho, nasce uma mãe, a nossa vida ela é completamente transformada. Quando eu fui virar mãe, pela primeira vez, eu lembro que a minha tia Simone dizia: Diene, você vai precisar de ajuda, porque eu virei mãe em outro estado, quando meu marido passou na prova de residência médica. Então, Adler ia para o primeiro ano de residência. Quem é médico e me escuta sabe o que isso significa. O primeiro anista da residência médica é o escravo de todo mundo, é o cara que mais trabalha. E nós viajamos de Belém para o interior de São Paulo, Botucatu, para ele cursar ali clínica médica na Unesp, uma faculdade conceituada, muito exigente. E eu, de 8 meses grávida, sem conhecer uma viva alma naquela cidade. Eu lembro que eu achava que eu ia dar conta de tudo. E eu tinha acabado de entrar no doutorado. Inclusive, o resultado do doutorado saiu no dia anterior que eu peguei o avião. Disse lá que eu passei na Universidade Federal do Pará para fazer o doutorado, e no outro dia eu embarquei rumo a São Paulo. E aí veio o Covid, tudo. E aí eu quero compartilhar com vocês um pouco do que foi, então, essa minha experiência de eu conseguir tocar os meus estudos, fazer o doutorado, e até hoje eu sigo estudando aqui junto com vocês, no Clube do Livro, nessa conjuntura em que eu tenho um filho pequeno, eu não tenho ajuda, a gente não tinha empregada doméstica, diarista, inicialmente absolutamente nada. Por períodos específicos a gente conseguiu ter um pouco mais de ajuda, mas, em geral, na maior parte do tempo, eu tive que aprender a administrar a minha casa e a me virar para poder estudar com crianças pequenas. Como meu marido é médico, o tempo que ele passa longe de casa, e a gente estava nesse início de formação, então era muito tempo longe de casa, muitas noites dormindo no hospital, fazendo plantão. Então, eu estava por conta, na maioria do tempo, ali em Botucatu, era eu, o Benjamin e o sonho, não é? E o doutorado. Quando o meu filho nasceu, eu que em Belém pensava que eu ia conseguir categorizar a minha vida, de hora tal, faço isso, de hora tal, faço aquilo. Aí a criança dorme, eu faço X. Gente, todos os meus planos caíram por terra, né? Como é tem aquele ditado, né? Expectativa é igual paçoca, do nada esmigalha tudo. Foi mais ou menos assim, paçoca total. Esmigalhou tudo, os meus planos não davam certo, nada. Quando a criança dormia, eu estava assim, absolutamente exausta. Mas mesmo assim a gente conseguiu tocar. Eu sou doutora, consegui defender, não só defendi, mas o meu trabalho foi reconhecido com a maior honraria da universidade. A gente tem alguns graus, você pode ser aprovado simplesmente, sem nenhuma correção. Tem para baixo também, né? Aprovado com correção, mas aprovado sem correção já é um mérito. Aprovado com indicação de publicação e aprovado com distinção, que é quando o seu trabalho, ele merece publicação, mas além disso, ele realmente se destacou. E eu fui aprovada com distinção. Foram anos difíceis e até hoje a gente eu encontro desafios. Eu estou com um bebê de 2 meses, eu tenho uma filha de 3 anos e um menino de 6 anos. Eu continuo morando numa cidade em que eu não tenho família. Eu tenho alguns amigos agora, mas mesmo assim eu tomo conta. Eu não tenho empregada doméstica, eu não tenho diarista hoje fixa nenhuma. A diarista vem quando pega fogo, alguma coisa. Mas a gente vai caminhando, né? Essa é a minha realidade de vida atual. Não estou pregando isso para ninguém. Eu acho que se você pode ter uma ajuda, é muito bom que você tenha, isso vai liberar o seu tempo. Eu acredito que a mulher, ela não é insubstituível para lavar um banheiro, gente, sinceramente. Eu acho que tem coisas na vida da mulher que ela é insubstituível. Então, para mim, uma coisa que é importante é a comida da casa.
Não pela comida em si, mas por aquilo que as refeições proporcionam, a comunhão à mesa, o relacionamento. Sempre tem que ser eu que cozinho? Não, mas isso é algo que eu faço questão de controlar na minha casa. O que que vai entrar, o que que vai ser consumido, como as coisas vão acontecer. Então, eu sou completamente a favor de que, se você deseja e você pode, você tenha uma auxiliar na sua casa, que lhe ajude. Não quero que vocês confundam isso. Hoje existe muita trend, assim, de que a mulher ela tem só que ficar em casa, só que cuidar da casa, e eu não me alinho nessa vertente, tá bom, pessoal? Eu acredito, ao contrário, que é importante, sim, nós termos alguma coisa de trabalho, que a gente desenvolve uma vocação. Pode ser na arte, pode ser em uma profissão, enfim, diversos tipos de carreiras a gente tem aberto aí. E isso, inclusive, é algo que me ajuda e me prepara para eu servir melhor a minha casa. Então, uma coisa é eu descrever a minha conjuntura atual. Eu faço muitas coisas e as coisas estão caminhando. Outra coisa é eu prescrever, dizer, você deve fazer assim também. Não estou fazendo isso, tá bom? O que eu quero é apenas compartilhar com você algumas coisas que eu aprendi e que me ajudam. Porque as minhas circunstâncias, 3 filhos pequenos, casa, comida, roupa para lavar e tal, são as mesmas da maioria das mulheres. E muitas amigas chegam para mim, como que você consegue? Como que você consegue? Vou te dar o segredo hoje. Porque você dá conta, gente, você ainda está fazendo live, teu bebê, meu filho, acho que tinha menos de um mês, eu já estava aqui conversando com vocês e tocando o trabalho. O Natan, menos de 2 meses, não foi, pessoal? A gente já tinha voltado ao Clube do Livro. E eu preparando aula tal, e dessa vez a minha mãe não veio me ajudar no meu pós-parto, minha sogra ficou comigo uma semana, meu marido já estava trabalhando depois de uma semana. Então, as minhas circunstâncias são as mesmas do que qualquer outra mulher, que tem que dar conta do que a gente chama dessa dupla, tripla jornada, não é? A gente tem que dar conta de muita coisa. Mas o que que muda? Por que que eu consigo fazer algumas coisas e talvez a maioria das mulheres se sente sobrecarregada e infeliz quando elas têm que lidar com essa mesma quantidade de coisas ou simplesmente não conseguem? As circunstâncias são a mesma, são as mesmas. O que mudou, eu acho, fui eu. Eu mudei nas minhas circunstâncias, eu aprendi algumas coisas que não têm a ver com o que está fora de mim, mas com o que está dentro de mim. Porque eu acredito, sinceramente, que, vamos lá, uma pessoa em circunstâncias difíceis, ela ainda assim pode conseguir ser feliz. Claro, existem circunstâncias assim horríveis que o caminho da felicidade é você quebrar aquilo ali. Exemplo, um caso de abuso físico por parte do marido. A convivência é impossível de ser continuada, ela tem que ser quebrada. Você tem que sair daquelas circunstâncias. Mas existem outras coisas, como essas que eu narrei, não é? A multiplicidade de tarefas do lar, que por vezes nos esgotam, nos desanimam, porque nunca acaba, que ainda assim, naquele contexto, nós podemos encontrar realização, nós podemos superar as circunstâncias e nós podemos ser felizes. Primeiro, porque a nossa felicidade plena deve estar em algo que está fora de nós. Nós, cristãos, acreditamos que nossa felicidade e realização só pode ser verdadeira e realmente plena se ela estiver em Cristo. Então, você se satisfaz em Cristo, Ele é a alegria da sua vida, e por isso você consegue aproveitar todas as outras áreas da vida. Por isso você pode ser feliz comendo um bom bolo de chocolate, tendo um carro legal, tendo uma casa bacana, fazendo uma viagem para a praia. Não é porque a praia te faz feliz, você já é feliz. Então, uma das coisas que eu notei é que eu mudei. Eu mudei. E algumas coisas que eu aprendi, eu quero conversar hoje com vocês. A maioria delas tem muito mais a ver com a forma como a gente encara a vida. E é isso que vai te ajudar a estudar depois dos filhos, do que com relação à estrutura fora de você. Mas a gente vai tocar também nesse ponto, nas questões externas que a gente precisa administrar, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é muito importante para você poder estudar depois dos filhos, para você poder, até na sua profissão também, como exercer uma profissão, como administrar essa carga toda, como conseguir estudar. Primeira coisa, anota aí, alegria. Você não pensou que eu fosse dizer isso, não é? Alegria. Tenha um coração alegre. Sabe por quê? Porque quem está com o coração alegre faz muito,
Muita coisa é muito pouco. Mas quem está com o coração triste, um pouquinho sim que você tem que fazer, meu amigo, é uma morte. É um horror levantar daqui até ali para estender aquela roupa, porque o seu coração está entristecido. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu, que não foi estudo, foi serviço mesmo. Nós tínhamos uma apresentação na escola. Chegamos lá no local da apresentação, foi para o auditório, sentamos, assistimos a apresentação, depois tinha uma exposição de arte que as crianças fizeram, fomos para a exposição de arte. Da exposição de arte, tinha uma opção de brinquedo lá, aí eu levei eu sozinha, meu marido estava, então fui eu, a Hannah, o Benjamin e o Natan. Eu e os três. 2 meses, 3, 6 anos. E aí eles foram brincar, os dois maiores, o Natanzinho ali comigo, terminou de brincar, lanchamos na escola, e então o Natan acordou. E a gente veio para casa, enquanto eu dava mamar para o Natan, já era 12:30 por aí, mais ou menos. E 2 horas a gente tinha um aniversário para ir. Deu tempo de eu cuidar do Natan, aí eu disse, nós só vamos sair depois que a gente arrumar a casa. Eu, Benjamin e Hannah, todo mundo arrumou a casa limpa e arrumada, a pia sem louça, nós saímos de casa. Chegamos lá quase 3 horas no aniversário. Cheguei lá de novo sozinha, eu, Benjamin, Natan e Hannah. Meu marido estava trabalhando, depois do trabalho que ele foi para lá. Então, nós ficamos ali. Quando nós saímos de lá, voltamos para casa e eu fui ajeitar o jantar. A nossa comida já tinha acabado, eu faço comida congelada, eu tinha deixado um franguinho descongelando. Eu fiz canja, eu temperei, foi 3 quilos de frango descongelando ali. Temperei uma parte, fritei, fiz, eu não sei quanto, uma panela de pressão enorme de canja de galinha, demos o jantar das crianças, aí você pensa assim, nossa, gente, é dia cheio, né? Pois é, mas eu estava com o coração alegre. E aí, sabe o que foi que eu fiz? Você pensa que eu fui, dei banho nos três, eu dava banho, aí meu marido já estava comigo, aí o Adler foi enxugando, escovando o dente e tal, preparando para a cama, e depois ele ficou com o Natan, aí você pensa que meu dia acabou? Acabou não. Fui lavar a louça, limpar a cozinha, limpei o banheiro, passei pano no chão, na sala de estar, na sala de jantar, no hall de entrada, preparei a mesa, coloquei a mesa, fiz um bolo de chocolate com cobertura e fiz um pão caseiro, porque no outro dia uma tia minha vinha tomar café da manhã comigo e ela tinha me falado em cima da hora, e daí eu queria preparar um café da manhã para poder recebê-la. Então, fui dormir mais, acho que fui dormir mais de meia-noite, mas eu fui dormir absolutamente feliz porque eu ia ver minha tia. Eu estava tão alegre. O Natan acordou de madrugada 2 vezes, teve muita dificuldade de voltar a dormir. Quando ele dormiu, entre um acordar dele e outro, a Hannah apareceu lá na minha cama. Mãe, eu tive um pesadelo. Olha como é cheia a vida da mulher. Mãe, eu tive um pesadelo. Deita aqui, minha filha. Ficou eu de sanduíche. A Hannah de um lado, o Natan do outro, eu no meio espremida e os dois agarrados em mim. Aí daqui a pouco o Natan acordou também. Cuidei do Natan. 5:30 da manhã, 6 horas, eu estava de pé. Fui fazer patê de calabresa, para a gente comer com pãozinho caseiro. Passei o café, fizemos um suco. A minha tia chegou, umas 8 horas, mais ou menos. As crianças se arrumaram, escovando o dente, todo mundo bonitinho para receber. E como é que eu estava quando eu levantei? Eu estava pleníssima. Eu estava absolutamente revigorada, porque eu estava alegre. Eu estava alegre. Então, o muito trabalho é pouco. A minha tia disse assim, minha filha, eu ia trazer um bolo, mas você me mandou foto disso, daquilo. Eu digo, não vou levar nada. E eu fiquei feliz, não precisa, eu queria cozinhar para você, eu queria te receber. Por quê? Porque eu estava alegre. Eu estava alegre. Então, você quer ter uma vida intelectual, você precisa ter alegria no seu coração. Você quer ser uma boa mãe, você quer dar conta da sua casa, da sua vida. O segredo, gente, se chama alegria. Cultive um coração alegre. Jane, como eu posso ter um coração alegre? Primeiro, seja grato. Olhe para a sua vida e pense em tudo que você tem, tudo que você recebeu. Meu pai dizia: o segredo da infelicidade, minha filha, é a insatisfação. Você quer ver uma pessoa infeliz? Olhe para uma pessoa que reclama. Essa pessoa vai ser sempre infeliz. O segredo da infelicidade é a insatisfação. Por outro lado, o segredo da felicidade é o contentamento. É você estar feliz. Às vezes acontecem coisas assim na minha vida que sai tudo do esquema. O pessoal do Cloud, eles não conhecem o pano de fundo, quem está no meu clube do livro, eles não conhecem os bastidores. Mas esse mês que passou, que a gente teve reunião
todas as quartas direitinho. Eu preparei todas as aulas, mas esse foi um dos meses mais difíceis que eu já vivi. Eu saí de casa, bateu o meu carro. Aí eu voltei para casa, metade da luz, o sistema, uma falha no sistema elétrico horroroso, metade da iluminação da casa não funcionava. Aí eu digo, gente, vou lavar pelo menos essa louça aqui, quebrou a torneira. Ai, credo, que coisa, vou fazer um bolo, parou de funcionar meu forno. Aí eu fui limpar o banheiro, tinha um espelho que corria no MDF grosso, caiu do nada para cima de mim, quase caiu em cima do meu pé. Fui guardar uma mala aqui, quebrou o negócio aqui de cima. Aí, enfim, foi uma coisa acontecendo atrás da outra. Meu filho foi puxar uma gaveta, quebrou a gaveta do rack. Foi um mês assim. Aí eu liguei meu computador para preparar uma das últimas aulas do Clau, quebrou meu computador. Parou de funcionar meu computador. Então, gente, se você ainda está triste, como que você enfrenta tudo isso? Nós precisamos ter um coração alegre, alegre, para a gente poder dar conta de tudo. E quando todas essas coisas acontecerem, a gente precisa olhar para a nossa mão e dizer assim: Senhor, eu te louvo, porque foi esse negócio que quebrou, não foi meu dedo. Uma coisa que eu sempre agradeço muito a Deus é por eu ter as minhas pernas, os meus braços e conseguir fazer as minhas coisas. Puxa, Senhor, quebrou tudo isso, mas os meus filhos estão com saúde, mas eu estou bem. Então, gente, a alegria, ela é uma chave e o contentamento vai te ajudar a ter um coração alegre no meio de tudo isso. E se você conseguir ter contentamento, tendo gratidão, você vai encontrar alegria e você vai vencer. Você vai conseguir tocar as coisas que você precisa tocar. Você vai conseguir fazer, você vai ver, acredita em mim. O muito vira pouco quando você está feliz. Você faz assim, porque você está feliz. Ah, eu tenho um monte de coisa para fazer na casa, Jenny. E tá difícil isso daqui. Como é que eu vou fazer? O que é que te alegra? Colocar uma música bacana te alegra? Então bota a música, minha amiga, e vai dançando, entendeu? Vai dançando, vai curtindo. O que é que te alegra? É uma boa comida? Então faz o seu bolinho, faz uma pausa, come o teu bolinho com o teu cafezinho. É isso, a gente precisa ter um coração alegre. E aí, quando a gente tem alegria e a gente tem contentamento, fica mais fácil lidar com a sobrecarga de coisas e outra coisa que a gente precisa desenvolver é a flexibilidade. As circunstâncias, quando a gente tem filho, vão interromper o nosso programa. Então, antes de eu ganhar filho, eu era muito da agenda, sabe? De hora tal, fazer isso, de hora tal, fazer aquilo. Aí, quando você tem filho, você programa de hora tal, fazer isso. Aí a criança acordou doente. Você não vai mais fazer isso, você vai levar a criança para o hospital. E aí, ferrou a tua programação. Você vai fazer o quê? Tem gente que já se frustra e já se desanima, sabe? Nunca dá certo, eu nunca consigo nada. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou estudar? Eu não tenho tempo. Calma, respira fundo. A gente precisa ter a cabeça fria, olhar para a situação e dizer certo. Então, eu vou ter que remanejar a minha agenda. Não vai dar para fazer agora, mas será que depois dá? Então, eu vou tentar de novo depois. Flexibilidade. Você precisa, é imprescindível, eu não tenho como enfatizar quão importante isso é. Você precisa crescer no seu dom de ser uma pessoa flexível e ter capacidade de jogo de cintura para reajustar o que precisa ser feito. Porque se você não tiver, se você for uma pessoa engessada, não, só funciona desse jeito, só dá certo se for na hora que eu programei, se eu for interrompida, eu não consigo mais. Vai ser muito difícil você conseguir ter uma vida intelectual, uma vida de estudos no ar. Então, alegria, mudança, flexibilidade, isso envolve aceitação. É você aceitar as suas circunstâncias. A minha tia Nora, já aí com quase seus 90 anos, eu lembro que uma vez eu perguntei para ela, tia, qual que é o segredo da gente chegar na sua idade tão bem? Porque ela era uma senhorinha muito top. E a minha avó, por ser uma senhora idosa, recebia outras amigas idosas em casa às vezes. E eu vi uma grande diferença entre o tipo de idoso que a tia Nora era e as outras senhoras. A tia Nora ela era livre, independente, feliz. Ela era uma mulher realizada. E eu perguntei para ela uma vez, qual que é o segredo, tia Nora? E ela disse, minha filha, eu sempre soube aceitar a vida. Ela perdeu o marido muito cedo, mas ela sempre soube aceitar a vida. Tem muita gente que está sofrendo, muitas mulheres, principalmente homens também, né? Que estão sofrendo com a vida familiar porque eles não conseguem aceitar a vida. Eles não conseguem aceitar a interrupção da criança. Eles não conseguem aceitar acordar de madrugada e ficar irado. Acordar de novo, não durmo, e tá. Aí vem o vitimismo, não é? Eu tô sofrendo, eu, isso aqui, a vida é difícil para mim. E só olha para si, não sabe aceitar. Não, a vida é assim mesmo. Eu acordei 4 vezes ontem à noite.
aí tem que rir, gente. Ai, meu amigo, é assim mesmo, estou exausta quando der o descanso, é assim mesmo. Né? Tem o ditado popular que captura isso de uma maneira um pouco mais direta, né? Aceita que dói menos. E nada é mais verdadeiro do que isso. Aceita que dói menos. Aceita a vida. Nós precisamos aceitar a vida. E aceitar a vida vai te dar flexibilidade. Essas coisas, elas estão todas interconectadas. Ela vai te dar jogo de cintura para você poder lidar com essas mudanças que estão acontecendo à sua volta. Isso vai trabalhar para que você seja uma pessoa diferente, conquanto as suas circunstâncias sejam iguais às de todas as outras pessoas que vivem a esse momento que você está vivendo. E aceitação, flexibilidade, adequação vai te dar, sabe o que? Alegria. E você vai continuar, você vai conseguir seguir, você vai conseguir estudar. Além disso, uma coisa que eu acho muito importante para você poder estudar depois dos filhos é você procurar comunidade. É muito difícil. Tem pessoas que têm esse perfil mais introvertido, que não querem ninguém para dialogar, mas essas pessoas são raras. Você ter uma comunidade que você pode ir e ouvir, aprender e discutir, como a gente tem o nosso clube do livro. Isso vai ajudar muito você, porque esse momento que você tem vai ser uma recarga que vai te estimular a perseverar no que precisa ser feito para que você continue estudando, continue aprendendo. E é incrível porque eu vivo isso. Em meio a tantas atividades, eu lembro que esse mês, assim, foi um mês desafiador, com absolutamente tudo quebrando ao mesmo tempo, fora problemas de outra natureza que eu tive, de cunho familiar e tudo, problemas emocionais e tal. Eu lembro que uma manhã eu estava na minha cama, acordando, acho que foi uma manhã que eu tinha um encontro do Clau, e eu não tinha dormido nada. Eu estava absolutamente exausta, mas é uma exaustão que só quem é mãe há muito tempo sabe. Não é uma exaustão de, nossa, eu trabalhei muito ontem, eu estou cansada. Não é essa exaustão. É aquela exaustão profunda de quando você já está vários dias sem dormir, parece que você sente uma fome lá no cerne da tua existência, que não tem comida no mundo que sacie, um desejo por doce e uma exaustão absoluta. Eu abri meu olho nesse dia que tinha o Clube do Livro e a cozinha estava cheia de louça. Eu tinha uns 4 cestos de roupa que tinha que dobrar, passar, resolver. Precisava arrumar a casa. Eu tenho um bebê pequeno e eu disse: o que eu vou fazer nesse Clube do Livro? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso, gente? Aí eu me levantei, eu tinha preparado a aula e eu vim. Do momento que eu disse oi para o pessoal até o momento que eu terminei, só foi alegria. Gente do céu, me deu uma recarga assim, eu fiquei revitalizada. Quando eu desliguei esse negócio, eu digo, tô pronta para dobrar a roupa. Tô pronta, bora lá dobrar a roupa. Vou lá. Aí eu fui, dobrei a roupa, lavei a louça, meu marido estava em casa, ajudou também, fez isso, fez aquilo, todo mundo trabalhando junto. Fui dormir depois de tarde, mas renovadíssima. Por quê? Porque a comunhão, você ter comunidade, você ter um grupo que você participa, que caminha junto, quando você tem esse contato pessoal, aquilo vai te encorajar para que você não desista, para que você continue estudando. Nem que seja um amigo um a um, que você tenha um café com aquela amiga e você vai debater aquele texto com aquela amiga. Você precisa conversar sobre as coisas que você está aprendendo. Você não está na universidade isso é mais fácil. A maioria de nós quer desenvolver isso agora com família. Né? Talvez você seja um homem profissional, que você vai para o seu trabalho, mas que você quer ter uma vida intelectual. Vem para o meu clube do livro, é uma opção, tá, gente? Mas você pode ter uma amiga, não precisa ser um clube do livro especializado, nada. Pega o livro que você quer ler, escolhe algo. Se você está parada há muito tempo, escolhe algo que te dá prazer. Isso é que eu quero saber. Eu queria saber, eu queria conhecer esse livro, por isso eu estudo ele a fundo. E ele me dá prazer fazê-lo. Por quê? Porque eu tenho criança pequena, então eu quero saber como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais, porque eu não quero que meu filho tenha nenhum transtorno mental. Então, eu vou estudar esse negócio aqui. E aí é uma alegria para mim. Eu estou falando para vocês a verdade, talvez alguns de vocês possam rir de mim, mas eu acordei nessa situação e do momento que eu abri, foi 1 hora e meia de conversa aqui com as meninas. Foi tão gostoso. Quando eu desliguei, foi isso que eu senti. Eu disse, cara, tô pronto para dobrar a roupa. E fui lá e dobrei os 4 cestos, guardei o que tinha para guardar, separei o que tinha para passar. Venci, vim, venci, fiz de novo.
Então, a comunhão, a comunidade, ela é importante. Agora, se a gente for pensar em coisas externas que são relevantes, vamos lá. Primeiro, para você poder focar, vamos recapitular rapidinho antes disso, o que que a gente falou aqui? A gente falou sobre alegria, adaptação e mudança, aceitação, flexibilidade, comunidade, ok? Dentro de alegria, a gente falou também sobre contentamento e satisfação, que entra aí nesse aspecto da aceitação também. Agora, do ponto de vista exterior, como estudar depois dos filhos? Você precisa de silêncio, para você poder focar e realmente entender o que um livro está dizendo. Se for um livro mais denso, filosófico, que requer uma reflexão, é necessário silêncio. E aqui eu não estou falando só do silêncio de fora. Às vezes pode até estar um pouco de barulho lá fora. Eu estou falando do silêncio interior. A sua mente. Porque assim, o que acontece com a mãe? A mãe abre aqui. Aí ela pensa, gente, será que tem que comprar? Tem que comprar carne, tá para acabar a carne. Será que tá faltando o arroz? Deixa eu entrar aqui. Ai, tem aquele presente para o amigo da Hannah. Eu vou já comprar aqui esse presente na Amazon. Aí você compra, aí você bota o próximo parágrafo. Aí você tá lendo o próximo parágrafo, vídeo, esqueci de botar a roupa para lavar. Aí você para isso daqui, vai lá, bota a roupa para lavar e volta. Aí você vai ler o próximo parágrafo, gente, daqui a pouco, a hora do almoço, o que que a gente vai almoçar mesmo? Aí você começa a pensar. Ai, semana que vem, essa semana, na verdade, é aniversário do Benjamin, eu tenho que mandar uma lembrança, mas o que que eu vou mandar para essa lembrança? Será que a Hannah tomou a vacina? E o Natan, será que ele está se desenvolvendo bem? Quando que é a consulta médica dele? Esse barulho aí tem que acabar, tá bom? Esse barulho tem que acabar. Você não vai conseguir estudar depois dos filhos se você não conseguir silenciar a sua mente, se você não conseguir silenciar a sua mente e ter um momento de foco. Então, uma coisa que pode te ajudar é você fazer listas. Você está lendo, aí de repente vem à sua mente um problema que você tem que resolver. Anota do lado e deixa do lado. Esquece. Quando acabar esse momento, eu vou ver aquilo dali. Agora não, agora eu vou terminar de ler esse capítulo. E você tenta focar naquilo ali. O silêncio, nesse sentido, ele é importante para você poder desenvolver a sua vida intelectual e seus estudos. Um segundo ponto dentro dessas coisas exteriores, o descanso. É muito difícil você conseguir ler e estudar se você estiver com o seu corpo, o seu emocional esgotado. A sua mente não vai funcionar bem. Então, você que cuida do lar, você precisa ter praticidade. Tem que ter praticidade, gente. Aí tem gente que diz assim, não, Jenny, eu gosto de comer comida fresca todo dia. Querida, você pode até comer comida fresca todo dia, mas quantas horas isso vai te custar numa semana? Né? Ah, para mim o arroz e o feijão, eu tenho que fazer todos os dias e temperar tudo do zero, senão tem que cortar o cheirão verde na hora e tem que ser tudo na hora, porque quanto mais fresco, mais gostoso. É uma opção de vida, mas de onde que você vai tirar tempo? Entende? As coisas, elas consomem tempo. Varrer a casa, limpar a casa, lavar roupa, lavar louça, fazer comida, cuidar das crianças, fazer dever de casa com as crianças. Fora o que tem que ser administrado, tem que comprar roupa, tem que comprar sapato, tem que fazer o dever de casa, tem que comprar material escolar de não sei o quê. É muita coisa. Você tem que ser prática. Então, o que que dá para você... Uma das coisas que me ajudam muito na minha casa, tem duas coisas que não dá para fugir. Todo dia tem que ter comida. Na verdade, esse é o mais importante de uma casa. Todo dia tem que ter comida e todo dia as crianças têm que usar uma roupa, um ambiente adequado para o florescimento humano. Mas comida e roupa tem que ter todo dia. E roupa acumula igual louça. Vocês já repararam isso? Uma vez eu estava assistindo uma mulher que estava dando umas dicas sobre coisas do lar. E aí, essa mulher, ela disse o seguinte, ela contou uma experiência dela, que roupa a gente tinha que lavar todo dia. Tem que lavar todo dia a roupa, porque se você não lavar todo dia, aí ela falou que a máquina dela uma vez quebrou e foi um inferno para ela. Ela teve que ficar um tempão sem máquina e acabou tendo que lavar tudo na mão, no braço. Quando eu ouvi aquele negócio, eu disse, gente, ela tem razão, é melhor a gente tentar cuidar disso daqui todo dia. Antes eu lavava, sei lá, uma, duas vezes por semana, mas realmente agora nós já somos quatro. E aí eu decidi lavar toda a minha roupa, zerei. Gente, quando eu zerei toda a minha roupa, a minha máquina quebrou.
Eu disse, olha que bênção, eu consegui zerar tudo, agora eu vou acumular uma semana, e foi uma semana, a máquina voltou, daí eu lavei a roupa que estava acumulada. Me livrei de um baita contratempo, e essa é a lógica da roupa e da louça. Usou, lava logo. Ou lava assim que possível, mas lava. É muito ruim você levantar de manhã para uma pia cheia de louça. Como é que você vai começar seu dia? Péssimo. Ao invés de você fazer o café, você vai ter que botar a mão lá, sujar a mão de sabão, sujar a mão de sujeira. É um dia que já começa mal. E não é prático, não é prático. Ter comida congelada, o feijão congelado, o arroz congelado, o frango, se você vai fazer bife, você já guarda temperado. Carne moída pronta, é uma mão na roda. Você compra uns 4 quilos de carne moída, dá para fazer hambúrguer, dá para fazer só carne moída e deixar ela pronta congelada. Aí com essa carne moída você faz escondidinho, você faz a gente chama no Pará cachorro quente, aqui você chama de buraco quente, né, aqui em São Paulo, que é botar a carne no pão com uma maionese. Você pode fazer uma bolonhesa. Olha quantas coisas você pode fazer. Você pode fazer uma panqueca. Facilita muito a sua vida. Então, invista em coisas que te deem praticidade. Sabe o que mais te dá praticidade? Uma vez eu vi um aviso aqui no Instagram, né? Meu sonho não é ter não sei o quê. O meu sonho é ser operadora de máquinas. Aí aparecia a mulher botando o trigo na máquina que fazia pão, ligando a panela de pressão, ligando a airfryer, ligando a lava-louça. E essas coisas também dão muita praticidade para a gente, gente. Tenha, se você puder e tiver espaço na sua casa, adquira uma panela de pressão elétrica. Você vai dar o play, acabou, você vai embora fazer sua vida. Vai no salão, deixa ela lá cozinhando feijão. Você não precisa ficar lá velando, né? Velando a panela de pressão para ela não estourar. Não, não. Dá o play na panela de pressão elétrica. Eu gosto, inclusive, se vocês quiserem dica do modelo, eu gosto da Electrolux, aquela branca grande da Rita Lobo, maravilhosa. Você dá o play e vai viver tua vida. Quando der o tempo, ela desliga automaticamente. Teu feijão está pronto. É só partir para o abraço. Panela de arroz elétrica, mesma coisa. Joga tudo ali, dá o play e segue a vida. Máquina de lavar louça, uma lave seca da roupa, isso também facilita. Você não tem que estar gastando tempo estendendo roupa, tira a roupa, estende. Caiu a chuva, corre, tira do varal, traz de volta para dentro. Isso daí é um desgaste para a gente. Então, se é possível tornar as coisas práticas e mais fáceis para você, faça isso. Faça isso. Procure praticidade. Outra coisa que vai te ajudar para você ter mais descanso, você ter uma rotina fixa, principalmente com as crianças. Crianças respondem bem à repetição, inclusive é assim que sistemas neurológicos são consolidados. Pela repetição, a criança é treinada e ela aprende. Então, se você tiver uma rotina que você consegue pôr em prática regularmente, lembrando da questão da flexibilidade, vai haver momentos que vai ser necessário ajuste. E uma criança, no início da vida, de 0 até 2 anos, ela muda muito. Então, a própria rotina, muitas vezes, precisa ser remanejada, precisa ser alterada. Então, você tem que ter a sensibilidade para captar o momento que você está vivendo, o que precisa ser feito, para que a rotina dê certo. Mas a rotina é importante. E a rotina traz previsibilidade. Previsibilidade traz segurança para as crianças. Crianças seguras são crianças mais calmas. Crianças mais calmas vão te dar menos trabalho e você vai poder descansar mais. Então, segue essa linha que isso vai te ajudar também na tua vida intelectual. E aí você precisa desenvolver certos hábitos. Para que eu pudesse estudar para o meu doutorado, eu levantava 4 horas da manhã e eu estudava das 4 até umas 6, 6:30, que era o horário que meu filho acordava. Aí eu, 6:30, parava, fazia café para mim, para o meu marido, para o meu filho, acolhia a criança, se fosse preciso. Se a criança dormisse mais, eu tomava meu café e eu voltava a estudar. Eu continuava estudando até a criança precisar de mim. Aí, quando a criança precisava de mim, eu levantava, atendia meu filho, cuidava da minha casa, e aí, quando ele tirava a soneca, eu ia de novo estudar. Então, a gente precisa aproveitar essas janelas aí de trabalho e estudo. Ah, Jenny, mas eu não consigo acordar cedo. Talvez você consiga estudar no fim do dia. Será que você consegue? Você tem que avaliar. Se você não consegue, gente, acordar cedo é um hábito. Hábitos podem ser adquiridos. Como? Pela constância e perseverança. Levanta um dia, levanta o outro, e no outro de novo. Mas eu não quero. Vai na força do braço. Isso se chama disciplina. Faz o que você acha que realmente é necessário para você. E não o que você quer. Não vive pelos teus sentimentos. Não seja um woke. Não ser escravo dos teus sentimentos. Ser disciplinado. Ser discípulo. Essa é a raiz da palavra. Quer ser um discípulo de Jesus? Você tem que ter disciplina.
Como eu posso me treinar a ter disciplina? Faz jejum. Jejua, mata a carne, né? Toma um banho gelado de manhã. Eu jamais faria isso. Esse negócio de tomar banho gelado não é comigo. Mas lava o rosto. Lava o rosto. O meu marido consegue. Ele acorda de manhã, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, ele toma um banho geladíssimo. E aí ele vai trabalhar. Ele diz que é maravilhoso, que faz super bem para ele. Jamais eu vou me meter nessa. Eu lavo o rosto. Lavo o rosto, tomo um cafezinho. Não é um outro perfil. Mas é o que dá certo para mim e aquilo é o que dá certo para ele. O que dá certo para você? Para e pensa. O que dá certo para você? Será que esse é um hábito que você precisa adquirir? Porque, olha, eu vou te dizer, se você conseguir se levantar cedo, 5 da manhã, e é 7 da manhã que você começa a tocar a casa, você vai viver um momento maravilhoso no seu dia. Você vai ter silêncio, você vai ter aquela paz da manhã que está começando, com os primeiros raios do sol. O clima está gostoso, é um momento muito propício para a oração, para a reflexão e para o estudo, porque a sua mente, ela está calada. Daqui a pouco, a casa começa a caminhar, e aí vem um monte de coisa que você tem que resolver, que você tem que fazer, e tem o almoço, já tem a pia, já tem, sabe? Então, aproveite esse silêncio das manhãs. Os dois últimos pontos que eu ia falar com vocês é a questão da ajuda e da confiança em Deus. A ajuda, eu já falei, eu não sou contra ninguém ter ajuda em casa. Se você pode ter uma babá que vem, inclusive hoje eu tenho uma babá que me assessora 2 vezes por semana. Ela vem terça-feira à tarde, passa 3 horas com os meus filhos mais velhos, desce com as crianças para elas brincarem, e vem sábado de manhã também. Ela pega os mais velhos, descem para eles correrem. A Silmara curtiu aqui, porque é a filha dela, que é uma bênção na minha vida. A Larissa, daí ela vem, e aí ela desce, brinca, tá? Um amor de pessoa. E aí eu tenho essas 6 horas que eu consigo sentar e trabalhar, na medida do que o Natão mais novo me permita. Mas a gente vai seguindo e eu tenho conseguido tocar o meu trabalho. Vocês me acompanham. Quem está no Clube do Livro pode avaliar qual que é a qualidade do trabalho que eu apresento para vocês. Parece que é algo medíocre, que é algo feito nas coxas? Espero que não. Eu tomo meu tempo, eu me dedico, eu sento, eu estudo, eu leio, eu faço roteiro, eu gravo vídeo para o Instagram. Entende? Eu trabalho em um outro projeto de edição de livro e as coisas estão acontecendo. Eu faço pão caseiro. A minha visita vem, eu faço bolinho. Tem vezes que eu compro, tem vezes que eu compro. Também não estou dizendo que você não pode comprar, não. Ai, gente, eu estou muito cansada, não quero fazer isso. Então, compre, querida. Eu gosto de fazer, eu gosto de servir. Eu gosto, nessa parte da comida, né? Eu gosto de agradar quem eu amo e quem eu quero que esteja comigo. E, por fim, gente, o último ponto, que não é menos importante pela ordem na qual eu estou apresentando essas coisas, é a confiança em Deus. Sabe por quê? Porque uma coisa que me move e me ajuda muito a eu poder superar tudo isso, eu viver as mesmas condições que todo mundo está vivendo e ainda assim conseguir ser feliz e trabalhar e ser produtiva, é a confiança de que se Deus quer que eu faça, vai dar certo. É assim que eu penso. Madiane, você está com o bebê recém-nascido, querida, como que você vai fazer esse clube do livro? Se Deus quer que eu faça, vai prover. Agora, o contrário também é verdadeiro. Meu filho me interrompeu, não deu para eu terminar agora. Deus não permitiu. Deus não permitiu, então tudo bem. Não era para ser agora. Eu confio no Senhor. O Senhor tem a minha vida nas mãos dele. O que ele quer de mim, ele vai me dar condições de executar. Não que eu vá passivamente esperar que isso aconteça. Não é isso. Eu te falei, vai à luta. Então, eu vou lutar com todas as minhas forças, eu vou usar a minha cognição, todas as minhas habilidades para fazer as coisas darem certo. Mas quando elas não derem certo, ainda assim eu confio em Deus. Isso aqui não deu certo porque Deus, nesse momento, não permitiu. Nesse mês que eu falei para vocês, foi muito difícil conseguir preparar as aulas do Clube do Livro, mas eu preparei todas as aulas. E eu não preparei nos momentos que eu achei que eu ia preparar. Muitas delas eu não consegui fazer na hora que eu planejei, por diversas interrupções e circunstâncias. Mas eu tive esse conforto. Se Deus quer que eu faça, se Deus quer que esse clube dê certo, Ele vai prover o momento para eu fazer essa aula. Eu não serei envergonhada. Tem um versículo na Bíblia que diz isso, não é? Os que confiam no Senhor não serão desapontados. Os que depositam a sua confiança no Senhor não serão envergonhados. E eu acredito nisso. Eu estou confiando no Senhor. Não é uma confiança cega, não é uma confiança passiva, não é uma confiança que eu estou esperando um anjo vir e fazer o meu trabalho. Não é isso. Eu corro, eu vou atrás, eu luto, eu me entrego.
E eu tento crescer em sabedoria, em habilidade, no que for necessário. Mas, no fim das contas, o veredito final vem de Deus. Deus permitiu. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por mais um encontro do Clube do Livro que deu certo. Obrigada, Senhor, porque agora eu estou conseguindo gravar aqui o nosso Cloudcast. Obrigada a isso, obrigada aquilo. Deus permitiu. Deus permitiu. E quando não deu certo, obrigado, Senhor, porque isso aqui não deu certo. Olha aí, aceitação, contentamento. Como é que você não vai ser feliz se você conseguir confiar em Deus? Ah, gente, eu sou ateu. Não sabe que está perdendo. Não sabe que está perdendo. Você precisa desenvolver confiança em Deus. Deus é real, Deus existe, Ele te fez, Ele te criou. Vai te converter. Para com essa frescura aí de crescer ateu. Esquece isso. Apaga isso da tua vida. Deus te fez, olha para o céu. Olha as estrelas magníficas, olha a inteligência no universo. Ai, Jenny, mas eu queria até ter fé, mas eu não consigo ter fé. Pede, pede, porque a Bíblia diz que quem procura, encontra. Quem bate, a porta se abrirá. Jesus promete se revelar a quem de todo o coração o busca. Então, vai no silêncio do teu quarto, senta ali sozinha e fala. Olha, Deus, eu não acredito em nada. Não sei nem por que eu estou fazendo isso, porque eu não acredito em nada disso. Mas, se o Senhor é real, eu quero confiar, eu quero crescer. Eu aprendi com a Diene que me dá uma pedrinha na coroa, hein? Cita meu nome. Eu aprendi com a Diene que a fé é dom de Deus e que se eu te buscar, o Senhor vai se revelar para mim. Então, te revela para mim, eu quero te conhecer se o Senhor é real. Eu quero te conhecer, tem misericórdia de mim na minha falta de fé, eu quero ter fé. Eu vou te falar uma coisa, só de você fazer isso, você já tem fé. Se você conseguir dar esse passo, você já está construindo a sua fé. A fé também é um exercício, você cresce na fé. E você pode crescer nessa confiança, nessa segurança. E ela não é vã, porque Cristo é real. E Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar. Se você depositar a sua fé em Jesus, no bem e no mal, no fácil e no difícil, o Senhor pode te atravessar no vale da sombra da morte e te trazer em segurança do outro lado. Isso é verdade na minha vida. Eu não estou falando aqui do que eu li, eu estou falando aqui do que eu vivo. É verdade na minha vida. Eu já fui internada, já subi para UTI, edema agudo de pulmão, com a minha filha, a Hannah, na minha barriga, grávida, com quase 30 semanas. Estou internada na UTI, depois de uma cirurgia que deu errado para botar um duplo J, e eu saí de lá com uma nefrostomia, uma sonda no meu rim. Enquanto eu estava na sala transfusionando, eu ia transfusionar 4 bolsas de sangue, eu transfusionei 2, e foi água para o meu pulmão, edema agudo de pulmão, saturação 77, acho que estava em saturação, sobe para UTI, oxigênio, tratamento, tal. Eu vi a morte ali, eu digo, meu Deus, será que é agora que eu vou te conhecer pessoalmente? Aí eu passei minha vida em revista. Eu digo, o que que é? O que que me assusta agora, né? E eu vi que eu entreguei meus filhos a Deus e disse, ó Senhor, se os meus filhos, eles são teus, se o Senhor quer a minha vida, a única coisa que eu te peço é que o Senhor cuide dos meus filhos, que eles cresçam, orei, consagrei meus filhos ao Senhor ali sozinha na UTI. Eu perdoei todo mundo que me feriu. Foi a única coisa que tirou a minha paz no leito de morte. Eu digo, será que eu perdoei? Porque a palavra de Deus diz que se você não perdoar, Jesus também não te perdoa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não perdoou, Deus também não te perdoou. E aí, como é que vai ser na hora da tua morte? Então, eu fiquei com medo disso, eu comecei a pensar nas pessoas que me feriram. Fulano, eu perdoei? Perdoei. Tem alguém que eu não perdoei? Eu comecei a pensar, sabe? E, infelizmente, eu encontrei uma dor no meu coração, que eu disse, Senhor, eu não, a dor que eu sinto em relação a isso, eu não consigo simplesmente deixar para lá, eu peço que o Senhor tenha misericórdia, e eu orei por isso, naquele momento. Mas o Senhor me atravessou, minha filha nasceu de parto normal, natural, não tive nem epidural nem nada. E tá aí, o nome dela é Hannah, 3 anos, saudável, belíssima. Outro dia disseram para ela no parquinho, ai, Hannah, você é muito linda, que menina linda, você é uma princesa. Aí ela jogou o cabelo para trás, fez assim, né, e disse, eu sou mesmo. E foi andando, brincando. Eu sou mesmo, é verdade. E foi andando, belíssima, belíssima, cheia de si. E super saudável, por isso o nome dela é Hannah. Hannah significa agraciada por Deus. É a versão hebraica do nome Ana, agraciada por Deus. Então,
não é uma confiança vã. Você pode depositar a sua confiança em Deus, e os que confiam no Senhor não serão desapontados. É assim que eu consigo estudar depois dos filhos. Eu espero que essa live, esse nosso encontro, esse podcast, ajude você nesse caminho também. Quem está aqui na nossa comunidade anti-woke, você tem a oportunidade, você está assistindo essa gravação ao vivo, e você pode mandar aqui perguntas. Então, eu vou ver se alguém mandou aqui alguma pergunta. Se tiver, a gente pode conversar mais um pouco. Se não, eu vou me despedir de vocês. A Andréia colocou, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23, verdade. A Ana colocou, me reconheci aí, provavelmente em alguma cena dessas de múltiplas tarefas que eu vinha falando. Aí o povo não botou nenhuma pergunta aqui não, pessoal. Então, fica aí o convite para você, se você quiser entrar. A Ana mandou aqui, como fica o marido com tudo isso? Como fica o marido com tudo isso? Depende do perfil do seu marido. Ó, gente, como eu disse para vocês, eu estou, por exemplo, hoje, meu marido, geralmente ele fica às quartas com as crianças, para eu poder dar aula aqui para vocês. Mas hoje, ele teve que trabalhar, porque amanhã é aniversário do meu filho, a gente vai viajar, então o trabalho dele, que seria amanhã, ele botou para hoje. E eu estou aqui com esse pequetucho. Quem sabe faz ao vivo, né? O Nathan estava ali na cadeirinha dele, ele estava dormindo, e agora ele acordou. E ele está aqui, e o negócio fluiu, graças a Deus. Então, a pessoa colocou, como fica o marido com tudo isso? Em que sentido, Ana? Porque, assim, tempo conjugal, a gente administra com a obediência das crianças, coloca as crianças para dormirem cedo. Então, eu sempre consigo jantar com meu marido, já assisti séries e séries com ele no sofá. A gente assistiu, ele gosta de Jack Bauer, a gente assistiu vários episódios de Jack Bauer, assistimos Shogun, muito boa essa série. Como? Botando as crianças para dormirem, 7 horas, 7h30, vai para a cama. 8 horas já é para estar na cama, de preferência de olhinho fechado. 9 horas não tem barulho de criança aqui em casa, só desse menor. Então, a gente tem tempo de qualidade. A gente tem tempo de qualidade juntos, principalmente à noite. Agora, o nosso tempo de qualidade também tem crescido na colaboração, que é uma dos últimos ajustes que a gente vem fazendo aqui em casa, porque é difícil para mim, por exemplo, dar conta de ter a louça limpa na pia, se eu ainda tenho que tirar a mesa, varrer o chão, tal. Então, hoje, na minha casa, o meu marido com os meus filhos cuidam desse momento de retirar a mesa. Todo mundo trabalha aqui, sabe? As crianças, todo mundo contribui. Mas eu sou a principal responsável. Então, eles contribuem, eles tiram a mesa, limpam o chão, tal, enquanto eu vou lavando a louça e limpando a cozinha. É uma parceria, é uma parceria. Agora, tempo de qualidade a gente consegue ter principalmente à noite, depois que eles dormem, mas depois do almoço também, a gente manda as crianças para o quarto, mas eu fico por ali, dá para a gente ter o nosso descanso e dá para a gente conversar e ter um momento entre nós, se a gente quiser. Então, acho que isso responde a sua pergunta aqui, não é, Ana, sobre o marido. A Ana colocou também, Jenny, poderia comentar um pouco mais na realidade das mães que trabalham fora? Posso. Mães que trabalham fora, uma coisa muito importante para você é presença. Presença. Tempo de qualidade, ele é importante, e muito tempo é importante. E parte do seu tempo com seus filhos já está sendo roubado pelo trabalho, que muitas vezes é um trabalho que existe por causa dos seus filhos, porque você quer investir na vida deles, tá bom? Então, é, procura, no tempo que você tem com eles, priorizar as pessoas ao invés das coisas. Prioriza os filhos e o relacionamento dos filhos e não a casa, tá bom? Não estou dizendo que a casa não é importante. Casa, comida, tudo isso é importante. Mas tem mulheres que elas se cansam tanto na lida do lar que elas perdem o diálogo com as crianças. Que sempre que as crianças vêm encontrá-la, ela está tão esgotada emocionalmente, fisicamente, que ela não tem nada para dar. Ela só manda eles saírem porque ela tem que fazer mais uma coisa. Um tempo desse eu me vi nessa situação, preocupada com louça, com não sei o quê, e toda hora que os meus filhos chegavam até mim, eu queria que eles saíssem de perto, porque eu tinha mais uma coisa para fazer. E eu estava esperando sempre chegar a hora de dormir.
Aí eu olhei, eu lembro que eu estava na frente da pia, ansiosa que chegasse a hora de dormir, porque eles iam dormir, e aí eu ia poder varrer a casa, lavar banheiro, fazer não sei o quê. Aí eu parei em frente à pia e disse, gente, é isso que vai ser minha vida agora? É isso que vai ser minha vida? Pia, roupa, chão, é isso que vai ser minha vida? Eu disse, não, não vai ser isso, não. Parei tudo, disse, vem aqui, minha filha, sente aqui, mamãe quer conversar com você. Conte, como foi a aula? É. E aí também, quando eu ia fazer as coisas, eu comecei a puxar eles comigo. Eu vou lavar a louça, comumente o Benjamin está em pé falando lá. É, meu filho, como foi seu dia? Conte para a mamãe. É, aproveite, pegue esse pano aqui, passa aqui que caiu uma água. Hanna, vai tirando ali a roupa da máquina. Eu integrei as crianças no meu dia a dia. E eu vou me relacionando com elas à medida que eu vou fazendo as coisas, sempre que isso é possível. Nem sempre isso é possível, muitas vezes isso não é o mais prático, mas as crianças são mais importantes do que a casa. A casa está ali para servir a minha família, e não minha família para servir a casa. Então, você que trabalha fora, você precisa priorizar a presença. Desliga o celular. Sabe uma coisa que eu comecei a fazer? É botar o celular dentro do guarda-roupa. E eu saio do quarto sem celular, deixo lá no guarda-roupa e vou, porque é muita coisa me chamando a atenção, principalmente com esse trabalho virtual, uma mensagem que chega no Instagram, é, uma pergunta nova, uma dúvida sobre um curso que eu estou vendendo. Por sinal, eu vendo alguns cursos, conheço meu trabalho, entre lá nos meus links na bio do meu perfil. Apoie meu trabalho, adquira os meus produtos. Vocês estão vendo aqui a Lida, a Lida da mulher moderna cristã. Né? Então, tenha presença, tá bom, pessoal? Acho que é uma das coisas mais importantes. E quando você estiver fora, esteja fora. Se entregue no seu trabalho também. Dê o seu melhor ali. Sabe por quê? Para você não trazer o seu trabalho para casa e levar a casa para o trabalho. Na medida do possível, categoriza o momento que você vai fazer cada coisa. Entrega, dá o teu melhor, tenta sair do teu trabalho sem pendência. Me contrataram para eu gravar uma disciplina para um programa de pós-graduação de uma universidade cristã, fui lá, gravei. Quando eu estava no último dia, falaram para mim, Diene, faltou tal coisa. Eu disse, o quê? Mas ninguém me disse. Não, mas tem que ser feito. Você pode fazer quando você voltar. Eu virei para o sujeito, eu disse, de jeito nenhum. Me empreste um computador, que eu vou resolver isso agora. Aí ele me emprestou o computador, eu trabalhei ali 2 horas, terminei. Quando eu subi no avião para voltar para casa, eu estava em João Pessoa, o assunto estava resolvido. Porque quando eu chego na minha casa, eu já tenho serviço aqui para mim. Eu não quero trazer o que está lá para dentro da minha casa. Então, tenta deixar o teu trabalho no trabalho. Faz tudo no trabalho, termina o teu trabalho no trabalho. Eu era uma pessoa que eu não conseguia terminar as coisas. Eu ia fazer uma apresentação, 2 minutos antes da apresentação, eu ainda estava escrevendo no papel. Sabe como isso mudou na minha vida? Os filhos. Depois que o Benjamin nasceu, eu percebi que se eu não terminasse agora, eu não ia terminar. E aí eu terminei. Comecei a terminar. Eu termino tudo com antecedência. O Clau é amanhã, então na noite anterior, no mínimo, a aula está pronta. Eu não deixo, eu não acordo, hoje eu não acordo 4 horas da manhã para estar terminando a aula para o meu clube do tempo, e dentro daquele tempo que eu designei, eu faço aquilo, eu termino, e quando eu saio de lá, acabou. Eu não fico voltando para esse negócio. Deixo trabalho no trabalho. E ser presente em casa te entrega, te entrega. A maternidade dói muito para quem não se entrega, quem está resistindo, está querendo ter outra coisa, está querendo fugir disso. Você quer ser feliz, você quer ser uma mãe realizada, te entrega. Te entrega, cara, te entrega, dá tudo. A menina acordou de madrugada, bustelenta, abraça esse bustelento, vai limpar esse narizinho, dá risada, curte, olha para o teu filho, passa muito rápido. Passa muito rápido. Para de querer tanto esse mestrado que você não pode fazer agora. Vai chegar um momento, as crianças vão crescer, elas vão embora. Te acalma, sabe? Te acalma. Se não dá para ter agora o mestrado, eu não estou dizendo para você abrir mão de uma vida de estudo. Pode continuar estudando devagar, vai fazendo o teu projeto devagar, vai montando o teu projeto, vai caminhando passo a passo. Eu não perco uma merchandise, né? Inclusive, eu também trabalho com mentoria, estou sem vaga agora, mas se você tiver interesse, pode mandar mensagem para mim, que quando eu abrir vaga, eu mando o, eu mando para vocês informações. Enfim, mas você vai trabalhando assim, de pouco a pouco, vai construindo a tua vida, mas dá prioridade para o que é prioridade, para o que é inegociável.
para onde você é insubstituível, e você é insubstituível para os seus filhos. Então, ser presente. Ah, o pessoal está comentando aqui do meu bebê, né? Deixou a mãe fazer a aula, fofura, lindo demais, é verdade. Um dia a gente pode falar sobre a primeira infância. Eu sou adepta dos 4 pilares do desenvolvimento infantil: sono, alimentação, higiene e ordem. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito com todos os meus filhos. Todos sempre foram assim. Sempre foram quietinhos, sempre me permitiram fazer as coisas. É importante, gente, a gente estudar, né, e conhecer um pouco sobre desenvolvimento infantil. A gente que quer fazer as múltiplas coisas que a gente quer fazer e quer fazê-las bem. A Fabiana colocou aqui, né? Exatamente, marido e mulher tendo a vida comum do lar, isso é bíblico, é isso mesmo. Maravilhoso, família trabalha e coopera para a vida comum, até crianças podem contribuir, exatamente, inclusive meu filho vai fazer 7 anos, eu estava comentando, a gente sempre tem o bastidor offline, aqui nos nossos encontros, eu estava comentando com as meninas, que o meu filho acabou de ser contratado como o tirador de lixo oficial aqui de casa, então ele tira o lixo, bota uma sacola limpa, e ele vai fazer isso todos os dias, de segunda a sexta, e vai ganhar, uma vez por semana, R$ 5 por esse trabalho bem feito. Todo o lixo ele vai tirar agora aqui de casa. Uma maneira dele ter uma responsabilidade, agora que ele vai fazer 7 anos, e ele também estava falando muito que ele queria ganhar dinheiro, ele queria trabalhar, ele queria ganhar dinheiro e tal. E aí a gente deu essa oportunidade para ele. Como ficou R$ 5 por semana, acaba sendo R$ 1 por dia. O dia que ele não fizer, ele não vai receber. Que é assim, vai aprendendo. Então fica a dica para vocês também, esse bônus extra aí que não estava no script. É isso, pessoal. Como estudar depois dos filhos? Alegria, mudança, aceitação, contentamento, flexibilidade, comunidade, silêncio, descanso, praticidade, rotina, hábitos. Se você puder, contrate uma ajuda, confie em Deus que vai dar certo, tá bom? Se vocês tiverem mais perguntas, dúvidas, eu estou ali pelo Instagram, me siga no Instagram, me segue também aqui no YouTube, que é onde esse podcast vai no ar. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, que isso vai gerar engajamento, vai mandar esse vídeo para outras pessoas, e vem caminhar comigo ali no Instagram, nesse meu projeto de treinar mentes, mestres e mães, nesse momento cultural anti-woke, para sua edificação, das pessoas que você lidera e da sua casa, tá bom? Um forte abraço, até a próxima. Eu vou parar a gravação, meninas, e a gente continua aqui no offline, se vocês quiserem fazer algum comentário. Não estou conseguindo parar aqui. O que está havendo com essa gravação, pessoal? Agora.